Oi, Oi, Solange. Leandro. Oi, tudo bem? Tudo bom? Tudo ótimo, e Tudo, e você? você? Tudo Tudo ótimo. ótimo. Boa noite para todo mundo que está aqui com a gente, né? Isso, boa noite para todo mundo. Nesse dia dessa energia toda de política, né? E a gente aqui no nosso campo, trabalhando a nossa saúde emocional, buscando mais equilíbrio, e que é muito Uhum. importante, porque né, a nossa política nos mostra muito do quanto somos adoecidos, o quanto né, os nossos governantes nos mostram o quanto que nós ainda precisamos nos trabalhar, né? Foi até bom você ter comentado, porque o tema de hoje é relacionamentos amorosos com narcisistas perversos, né? Mas a gente sabe também que existem narcisistas perversos em várias outras áreas da vida, né? Inclusive a área política é uma que tem muitos narcisistas perversos, em altos cargos de empresas, enfim. Então, a gente precisa também entender que tem outras áreas e aprender a lidar com esse tipo de pessoa, né? Uhum, uhum. É, é isso aí. Na política, primeiro assim, até para a gente entrar, apesar de que a proposta era estar trabalhando mais no relacionamento amoroso, né? Mas eu acho que a gente pode generalizar. A primeira coisa que nós precisamos separar é o narcisista perverso do psicopata, tá? Na política, tem muito narcisista perverso? Tem, mas mais do que narcisista perverso, tem o psicopata. A atitude do narcisista perverso e do psicopata é muito semelhante. Ambos são capazes de fazer muitas crueldades, né, assim, barbaridades com as pessoas, sem ter uma relação empática. A diferença, todos dois são adoecidos, né? Mas a diferença é que o psicopata, ele, num certo nível, tá? Porque não dá para a gente achar que isso é uma consciência. Ele tem uma consciência do que ele está fazendo, no sentido que o prazer dele é ver o outro sofrer, o prazer dele é se sentir por cima do outro, fazendo o outro de bobo, maltratando o outro, né? Ele não, o psicopata, ele é frio, ele não tem sentimento. O narcisista perverso, ao contrário, ele está afogado nos sentimentos, né? E o sentimento primário que está no narcisista perverso é um grande medo. Ele está regredido lá na infância, né? A criança, naturalmente, ela tem muito medo. Medo no sentido da existência dela, porque ela é 100% dependente de que alguém cuide dela. Então, a criança, ela, ela tem esse campo do egocentrismo, de achar que o mundo gira em torno dela, da falta da empatia, que isso é um estado natural da criança e necessário para a sobrevivência dela, porque ela tem que o tempo todo pedir assim atenção, cuidem de mim, olhem para mim, né? Agora, a pessoa que cresce e continua nesse campo, nesse nível de consciência, é o que a gente vai chamar, no adoecimento, chamar de narcisista perverso. Porque ele está preso ainda naquele medo, lá no fundo, ele sente que ele não é capaz de cuidar dele, ele está com muito medo de que ele precisa de pessoas, ele não tem autonomia, então ele tem que fazer manipulações o tempo todo para ter pessoas ao lado dele e, ao mesmo tempo, eliminar pessoas, se for o caso, que no conceito dele tá ameaçando a existência dele. Né? Então, ele é capaz de fazer barbaridades. Por exemplo, se a gente pensar no Hitler, né, na minha percepção, né, porque você vai achar outros,
Para mim, o Hitler era um grande manipulador perverso, né? Que quando ele fazia tudo o que ele fazia, ele acreditava que ele estava apurando uma raça, ele tinha uma paranoia, um delírio de perseguição, né, de que estão contra mim. Então, ele desesperadamente, ele queria apurar essa raça, porque ele queria ter uma tranquilidade para o mundo ficar bom, não só para ele, mas ele queria que aqueles que estavam em torno dele também ficassem bem, porque isso faz parte da segurança do que está dentro do manipulador perverso. O psicopata, ele não está nem aí para ninguém, ele não tem os aliados dele, ele tem aqueles que ele manipula, que estão ali em volta dele, mas ele não pensa em ninguém, ele só pensa nele, né? Então, como a gente sempre faz aqui, é dando um lugar no nosso coração, porque são pessoas que não quer dizer com isso que a gente tem que se submeter a eles, mas são adoecimentos, né, que nós temos que cuidar para que o adoecimento deles não nos faça mal. Se precisar, igual em termos de político e outras pessoas mais, é botar na cadeia, é denunciar, mas fazer isso com muita misericórdia, né, e entender que qualquer um de nós, num sofrimento intenso na infância e que não foi capaz de transmutar, pode desenvolver um comportamento desse. Solange, então, agora que você falou a diferença, né, e antes de aprofundar no narcisista perverso, vamos fazer aquele momento de conexão, né, aproveitando que isso. Pois é, né, assim, nós começamos a falar, mas vamos sim, né, nesse momento, sintonizar. Vamos sintonizar com os nossos corações, né? Com gratidão, se a gente consegue ter um coração que esteja num nível um pouco mais saudável, porque todos nós, de uma forma ou de outra, temos um nível de adoecimento, e que nós possamos conectar os nossos corações para que a gente possa unir a nossa energia de coração e formar aqui um campo dentro do que nós já sabemos do campo eletromagnético, para que a gente possa estar construindo aqui uma live jornada que possa nos ajudar a ampliar a nossa consciência, curar as nossas emoções, curar a nossa criança ferida, e que o que nós conseguirmos aqui possa reverberar para todas as pessoas, que nós possamos aqui ser um instrumento, um beija-flor, trazendo uma gotinha a mais de cura e liberação para nós. O que nós fizermos aqui possa reverberar para todos. E se for bom para todos, será bom para nós também. Que assim seja. Arro. Arro. Eu até comecei falando assim, da diferença da questão do psicopata e da pessoa, né, que é o manipulador perverso, o narcisista perverso. Né? Assim, psicopatas que chega a ser um serial killer é minoria. Né? Então, a gente vai... o problema é que, como essa área psi ela é muito vasta, assim, cada estudo usa nomenclaturas e maneiras, assim, que às vezes quando a gente vai conversar, isso se... Né? Então, primeiro a gente tem que acertar do que a gente está falando. Qual que é a diferença, né, que o psicopata, o sociopata, ele tem a consciência do que ele está fazendo. Ele está te dando um golpe, vamos dizer assim. É um golpe, tá? Ele até aquela imagem do escorpião. É a natureza dele e ele não vai mudar. É uma natureza que, dentro do nosso conceito, é um adoecimento.
tá? Mas assim, o cérebro dele é diferente, os estudos mostram. Eu gosto muito da Ana Beatriz Silva, né? Que ela tem até o livro Mentes Perigosas, que ela fala dos psicopatas, né? Que tem esses vários níveis. Como todo o nosso processo, você pega, por exemplo, um distúrbio bipolar, você vai do grau 1 até o grau 10. No grau 1 é uma oscilação que não causa danos. No grau 10, a pessoa ela tem que ficar internada, ela surta. Então, a psicopatia também tem essa variação. Desde aquele, assim, que ele é frio, mas, assim, ele vai falar uma mentira, ele vai cometer pequenos delitos, né? E aí vai subindo em escala até o serial killer, tá? Mas o serial killer é minoria, né? A grande maioria, eles estão por aí. E por que a gente precisa olhar? Porque eles estão por aí e nós não sabemos, né? Então, nós vamos falar disso e não do psicótico, que seria, né, assim, que estaria mais no grau lá do manipulador perverso, né, que também tem um narcisismo, mas talvez até esse termo narcisismo, ele cabe mais para dentro da psicopatia, porque o manipulador perverso que está ali mais no campo da psicose, que seja uma leve psicose até a psicose maior, né, que vai ser esse que espanca, que mata, né, ele espanca e ele mata, mas é totalmente diferente do psicopata, né, ele está ali ferido, né, ele está desesperado porque ele foi abandonado, ele está com medo dele ser traído. É diferente do psicopata, que faz com uma frieza. Ele não tem sentimento, né? O manipulador perverso, né? Ele está mergulhado na emoção, né? O psicopata, ele não tem emoção, tá? Então, nós temos que separar isso. E é bacana esse estudo dessa maneira, sabe, Leandro? Assim, para a gente ver, igual lá nesse livro da Ana Beatriz Silva também, né? É um livro nosso aqui, que todo mundo pode ter acesso, é uma brasileira, né? Que chama Mentes Perigosas, ela tem vários nessa série, Mentes Perigosas, Mentes que Amam Demais, Mentes... dos vários adoecimentos, mentes inquietas, né, que é do déficit de atenção, mas no Mentes Perigosas, ela tem ela fala assim, olha, o psicopata pode estar a seu lado, pode ser o seu colega de trabalho, pode ser seu filho, pode ser seu pai, seu marido, né, então ele está entre nós, dentro desse espectro maior, que é um adoecimento do caráter, que está a sociopatia, tá? Mas como aqui o nosso propósito é a gente fazer um mergulho maior, porque isso aí é muito na área comportamental, né? Seria assim, no mesmo nível de você tomar cuidado para não ser assaltado, né? Assim, de você estar atento, ok. Mas assim, aqui é a gente se perguntar que parte minha me faz entrar num campo eletromagnético de um psicopata. Tá? Por que eu dei link com uma energia dessa? Né? Aí, nossa, olha para você ver, o que o psicopata faz? Ele me seduz, ele me encanta, ele idolatra, pensando no homem, que a grande maioria dos psicopatas, né, são mais dentro do masculino, pensando no homem, ele coloca a mulher como uma deusa. Você é tudo, você é a mulher mais maravilhosa, se encanta, é flores, aquele excesso de sedução e a mulher fica ali, tipo assim, encontrei o príncipe da minha vida, mais do que encontrei o príncipe da minha vida, eu encontrei quem me põe no lugar de deusa. E ela, se ela está num nível que seria uma menos-valia, um adoecimento assim, tendo um prazer de ser idolatrada, de ter um homem que vai me tratar como uma deusa, entendeu?
onde que eu entro no link, porque se eu tiver com a com a minha autonomia e com a minha interesse, eu vou pensar assim, peraí, uma pessoa que vem me mostrar que eu sou a deusa, que ele está aqui, assim, se desdobrando, eu sei tudo que eu quero na minha vida, isso é para eu desconfiar. É mais ou menos igual alguém que vem me fazer uma proposta, é golpe, como qualquer outro golpe. Uma pessoa que chega me fazendo uma proposta, assim, de que eu vou fazer um negócio e que eu vou ficar milionário. Né? O psicopata no relacionamento, ele chega com um discurso que eu vou assim, agora eu vou viver meu conto de fadas de ser aqui uma deusa e ter um homem que me idolatra e que me mostra tudo maravilhoso. Aí eu ponho um véu e eu não entendo, né? Os sinais que ele me dá de que está tendo, que tem algo errado. Né? Por exemplo, às vezes pode ser coisas, pequenos sinais. Vamos imaginar que chega um homem e ele começa a dizer assim, nossa, você é maravilhosa, que você é isso e aquilo, e ele começa de cara a me dar presentes mirabolantes e me tratar assim como se eu fosse um ser acima de tudo. Peraí, né? Assim, essa pessoa que mal me conhece, se ela está me tratando dessa forma tão especial, ele não está tendo um cuidado com ele, porque ele fazendo isso, ele está me impedindo de olhar para ele de uma maneira verdadeira, né? Assim, ele está ali me seduzindo para eu gostar dele, não pelo que ele é, mas pelo que ele está me proporcionando, que seja de me idolatrar, entendeu? Né? Então, é muito importante a gente ter essa consciência, e eu acho que a melhor palavra é essa, é um golpe, como qualquer outro golpe. Alguém que chega me oferecendo algo maravilhoso, me oferecendo um relacionamento maravilhoso, me dizendo que eu sou maravilhosa, que não existe ninguém tão maravilhoso quanto você, entendeu? Eu tenho que desconfiar. Sim. Né? Então, qual é a parte minha que cai nesse golpe? Entendeu? Né? No livro fala exatamente isso, que depois do momento que você identifica isso e consegue sair, o próximo passo é você identificar aonde que foi que você deixou essa porta aberta para isso entrar. E que na grande maioria das vezes foi algo relacionado à sua infância, né? Que alguma coisa que você passou com seus pais, ou tem alguém na família que seja, que tem algum adoecimento, algum grau desse adoecimento, que te fez passar por essas situações, e você trouxe isso na fase adulta para purificar isso mesmo, né? Para aprender e internalizar esse aprendizado mesmo, né? Perfeito. Né? A gente vai encontrar muito assim, por exemplo, pessoas que sofreram um abuso na infância, né? Uma criança que sofre um abuso, principalmente assim, se é abusada pelo pai, pela mãe, que seja um abuso emocional, físico, sexual, essa criança, ela precisa botar um véu para ela não enxergar que aquilo que está acontecendo com ela é inadequado, porque ela precisa do pai e da mãe para cuidar dela. Então, ela desenvolve um mecanismo de defesa de não enxergar de verdade a atitude do outro. Eu olho a atitude do outro, mas eu enxergo outra coisa. Né? Então, perfeito isso aí que você está falando, né? Que está lá no livro, que isso é sinal que algo aconteceu na minha infância, que eu fiquei com um véu, né? E que quando eu entro num relacionamento desse, eu preciso sim, né, buscar uma ajuda para eu poder fazer uma cura para mudar o meu campo eletromagnético, para a próxima vez que chegar uma pessoa assim, ela não me encantar mais. Ela não vai me encantar porque eu não vou acreditar nesse príncipe que está aí disponível, né? Porque ele não existe no sentido real. Então, perfeito isso aí. Né, que o próximo passo é eu identificar
onde foi que eu deixei uma porta para isso. E o ideal é que a gente, se trabalhando, eu cuide para nem chegar a um ponto desse, né? Mas se eu chegar, o quanto antes eu puder me trabalhar, mais eu vou me resgatar. E eu fazendo isso, né? Eu vou então aí subir um degrau e ficar vacinada para esse tipo de relacionamento, né? Dependendo do que foi que me aconteceu na infância, eu vou viver isso com vários relacionamentos. A gente vê isso em amizade, né? Assim, uma pessoa que fica ali totalmente dominada por um amigo e ele usando e abusando de fazer essa pessoa se submeter e assim, e numa sensação assim, nossa, é um privilégio essa pessoa tão especial querer ser meu amigo, né? Eu vou viver isso na relação de trabalho, né? De alguém que é meu colega de trabalho, eu ficasse, nossa, como é que ele me valoriza, como é que ele tão superior a mim, ele me trata tão bem, né? São sempre relações onde que, num primeiro momento, o outro está me vendo num lugar especial, mas eu inverto, eu começo a ver ele num lugar especial, por ele tá me colocando naquele lugar, né? Então, é muito importante a gente saber de tudo isso, mas, infelizmente, sabe, Leandro, assim, pelo menos na minha experiência, quem está preso num adoecimento desse, de estar com esse véu, né, dificilmente essa pessoa vai fazer essa mudança sem antes cair em alguma situação assim. Mesmo que seja uma questão menor, sabe, assim, que seja cair num golpe de rua, que seja cair num golpe de uma sociedade, né? Que seja só um namoro, é quase impossível, porque é como se eu precisasse levar esse susto para eu tirar o véu, né? E poder olhar assim, por que eu vivi isso? Que parte minha está adoecida, está aqui, que me levou a me submeter a um relacionamento desse, sabe? Então, talvez o maior recado que a gente tem aqui para dar para as pessoas é quem se viu numa situação dessa, que na grande maioria, né, são situações onde a pessoa sai com muita vergonha do que ela viveu, né? Se ela teve prejuízo, normalmente envolve prejuízo financeiro, prejuízo emocional, se na questão de casal, às vezes teve que viver até sexualmente coisas muito humilhantes, né? Assim, às vezes a pessoa, ela sofreu tanto que ela tem vergonha de pedir ajuda, né? Então, às vezes ela fica com aquilo guardado. E quando ela faz isso, ela só potencializa dentro dela aquela criança que tá ali ferida, se sentindo desprotegida, e ela ali encolhidinha, o que vai acontecer? Ou ela vai se fechar totalmente para um adoecimento, né? Ela pode entrar ali num processo de depressão, assim, né? De fechar para a vida, ou se ela não buscar ajuda, daqui a pouco ela vai cair em outro golpe. Entendeu? Porque isso aqui está dizendo assim, olha, tem algo aí dentro que você precisa ver. Tá? E aí, num sentido assim, da pessoa pensar assim, nossa, então quer dizer que eu sou vítima do que aconteceu na minha infância. Se eu for olhar nesse nível, sim, eu sou vítima do que aconteceu na minha infância. No nível maior, eu não sei por que a minha alma, né, foi conectada com esses pais adoecidos, ou se sempre tem a ver com os pais, por isso que a gente chega lá na mãe narcisista perversa, porque se eu não tenho pais adoecidos,
eles foram capazes de me proteger para que eu não fique vulnerável para viver situações abusivas, né? É quase impossível uma criança ser a presa de um predador psicopata, né? Se ela não tem uma fragilidade em relação aos pais. É muito difícil, porque se ela não tem uma questão com os pais, dificilmente uma babá vai fazer algo que vai largar um trauma muito grande, porque não dá liga. Né? Uma mãe rapidamente vai perceber se ela está ali com uma babá perversa, com uma professora perversa, ela vai ser capaz de perceber e defender a criança. Né? Pode ser que essa mãe esteja também ainda no nível de adoecimento que ela não está vendo, então ela acaba que vira vítima junto com esses filhos. Né? Mas a cura vai estar quando eu olhar para o que me aconteceu na infância, me tirar daquele lugar de vítima, e aí vem o nosso trabalho aqui, que é me levar além desse lugar de vítima agora. Eu vou olhar para a questão dos meus antepassados, para as questões até de vidas passadas, para eu fechar o padrão de vítima e algoz. Né? Porque aí eu saio dessa sintonia. Aí o psicopata vai passar aqui, mas eu não vou ser algo interessante para ele, porque eu não vou morder a isca dele. E ele não vai perder o tempo se ele está vendo que aqui não vai dar frutos. É igual qualquer pessoa que está dando um golpe, né? Ela vai assim perder o tempo dela com no lugar que ela acha que vai levar uma vantagem, né? Então é esse o antídoto que a gente precisa. Ter esse conhecimento das fases, como acontece, ter o conhecimento de como eu saio disso é importantíssimo. Mas o principal é o que lá no livro fala, que essa pessoa precisa se trabalhar. O quanto antes, se eu vejo assim, pequenos sinais de que, olha, tem algo engraçado nisso aqui, como é que eu não vi isso aqui acontecendo? Entendeu? Né? Assim, aí eu vou olhar assim, olha, que parte minha me conectou numa história dessa? Né? Às vezes a gente pode viver situações assim, que seja assim, uma pessoa que às vezes num colega de escola, e eu vi que eu criei um vínculo ali, e eu não estava enxergando que aquela pessoa que era adoecida, e eu engatei. Né? Então aí eu vou olhar assim, olha, que parte minha me fez ficar dependente dessa pessoa que aparentemente parecia que ela ia me oferecer muita coisa e na verdade ela está me tirando muito. Né? O primeiro passo é assim, olha, eu fiquei feliz, eu acreditei em Papai Noel que tinha alguém disponível aqui para do nada me oferecer muito. Entendeu? É literalmente isso, assim. É como qualquer golpe, assim, se um produto está sendo oferecido muito aquém do preço de mercado, desconfie. Não é assim? Né? A não ser no Black Friday, assim, né? Mas se um negócio vale 100, ele está sendo oferecido por 10, por 20, peraí. Né? Tem alguma coisa. Por que alguém vai estar fazendo isso? É mais ou menos, é no mesmo nível. Se chega uma mulher, porque tem mulher também, tá? Eu há pouco tempo trabalhei com um homem que foi vítima de um casamento com uma psicopata. Né? Assim, até hoje ele não consegue aceitar totalmente, assim, porque ele ficou tão preso naquela deusa, né, que ele continua achando assim, não, eu ainda amo e tenho certeza que ela me ama. Ele ainda não consegue enxergar, sabe? Porque é muito difícil, porque é muito doído você... porque são duas perdas que você tem. Uhum. Né? A perda daquele assim, eu quero isso, né?
Por isso que esse entendimento de como funciona o processo é tão importante, né? Porque aí eu vou entender como isso funciona no meu corpo, né? Eu vou entender sobre a parte dos hormônios que são liberados no meu cérebro, para eu ficar viciado, né? Viciado nesse relacionamento. O que gera no meu corpo mesmo, para que eu fique atrelado a isso, para que eu não consiga me desvincular emocionalmente. E aí eu só consigo me distanciar dessa relação quando eu olho para isso como esse processo mesmo, né? Entendendo que essa pessoa não tem nenhum tipo de emoção, que ela é oca por dentro, que ela está espelhando os seus sentimentos. Essa mulher, ela espelhou nesse cara tudo que ele queria para um relacionamento, né? Na fase da idealização, ela percebeu todas as vulnerabilidades dele, todos os sonhos, as ambições, e projetou nele o que ele queria para a vida dele, né? O que realizaria ele. Então, na cabeça dele, ela é a mulher ideal, assim, não tem outra, né? Na cabeça dele, ela vamos dizer, perfeita para construir uma família ali com ele. E é muito doloroso você perder isso, né? É muito doloroso você ver que essa pessoa está te traindo, está te manipulando, tá fazendo coisas que você não imaginava. Não faz sentido. E aí, nesses momentos, a gente tem que observar não o que a pessoa fala, mas como ela age, né? Eu não posso observar como ela fala. Eu tenho que observar as ações dela. Como é que ela está agindo? Se as ações dela estão diferentes da fala, isso é um grande problema, né? É isso mesmo. E reforçando, mas para eu conseguir fazer isso, Leandro, só depois, se eu tenho um padrão desse, eu só consigo fazer isso aí que você está dizendo se eu já tenho um nível de cura do meu emocional. Porque senão eu não vejo. Entendeu? O meu emocional, ele vai me tampar e eu não vejo. Né? Assim, e fica insuportável em dois níveis, igual esse caso que eu estou te falando. Além da perda emocional que essa pessoa tem de ter encontrado assim a pessoa maravilhosa, ainda tem a questão até do orgulho, da vaidade, dele, porque ele enxergar isso faz ele se sentir tão envergonhado assim de ter sido tão bobo, de não ter visto tudo isso, que aí ele desenvolve outro mecanismo de defesa que eu não quero ver isso. Eu não dou conta de ver o quão eu fui ingênuo, entendeu? Porque aí na questão do meu ego me dá uma vergonha muito grande de ter sido tão ingênuo, né? Sim. Ah, Oi? Falando no sentido de apoio também às pessoas, né? Normalmente, quando você passou por essa situação, você aceita, você consegue entender e tal, ainda existe o problema de as pessoas à sua volta não entendem. Às vezes a sua família vai valorizar mais a pessoa abusiva do que vai acreditar mais na pessoa abusiva e fala, nossa, mas ela era uma pessoa tão boa. Né, através da manipulação e tudo, ela consegue fazer esse jogo com a família inteira, com os amigos. Aí fala, nossa, essa pessoa era tão boa, não é possível que ela fez isso. Assim, começa a não acreditar em você, nas coisas que você está falando, e acredita, né? Então, assim, é difícil nesse primeiro momento também ter até uma base de apoio, né? A não ser que você tenha uma pessoa que já passou por isso, por uma situação dessa, que entende essa situação, é difícil, né, as pessoas próximas te darem apoio. Você entende o que eu tô falando? E olha só, como é que isso fecha com o que eu disse. Se na sua família eles não estão enxergando, eles também estão idolatrando essa pessoa, aí mostra como é que você está cego, porque você vem de uma família que está cega. Entendeu? Né? Você vem de uma família que tem um nível de adoecimento que fica aí no nível de uma carência, que eu preciso do outro para me salvar desse lugar, né? Que faz com que tá todo mundo idolatrando.
né? Então, por isso que dá cola, entendeu? Mas todo mundo que não está enxergando também está com um pezinho lá. Essa pessoa também precisa ver que parte minha não dá conta de enxergar. Entendeu? Assim, e isso nós não precisamos nem só numa psicopatia muito grande, né? Todo mundo que cai na manipulação de uma outra pessoa, e às vezes, Leandro, o outro, às vezes ele não é um psicopata, ele é um manipulador perverso, ele não tem consciência que ele está fazendo. Entendeu? Né? Mas assim, se eu vinculo aquela pessoa, é um nível meu que tem um véu aqui, que eu ainda quero um salvador. Que eu ainda quero alguém que é um salvador, alguém que me admira, entendeu? Alguém que eu vou admirar. Eu estou nesse vínculo que está fora da autonomia, né? Que é um lugar regredido que tem a ver, isso é certo para a criança, né? Que ela quer esse adulto dessa maneira, tá? Então, todo mundo que não vê, igual quando você diz, fica difícil porque as outras pessoas não veem, porque eles também estão no mesmo barco, né? Então, é um crescimento enorme quando eu vejo tudo isso e eu vou ter que, mesmo que a família não esteja vendo, eu estou vendo e eu estou sustentando, e aí eu vou saindo desse lugar. Uhum. Tá? Agora, juntando as duas coisas, nós falamos aqui desse comportamento maior do psicopata, mas eu posso estar nesse nível de adoecimento e a pessoa que está me manipulando não ser um psicopata. Ele pode ser um manipulador perverso. De novo, o que nós falamos lá no início. Qual que é a diferença? O psicopata, ele está dando o golpe. O manipulador perverso, ele precisa desesperadamente de alguém que ele segura e diz assim, essa pessoa é minha e eu vou manipular para que ela não me abandone. Eu vou fazer ela ficar insegura, o que for que seja. Oi? Uhum. Que é o suprimento narcisista, né? Isso, entendeu? Mas fica comportado. Às vezes, assim, dependendo do grau, fica difícil você separar o que é um psicopata, o que é um manipulador perverso. Justamente porque a psicopatia tem graus. Às vezes você fala assim, não, ele não é um serial killer, ele não é maldoso, mas às vezes a maldade dele é pequena. Entendeu? Ele não faz coisas absurdas, né? Então fica muito parecido com aquele que está doente da emoção e com muito medo de ser abandonado, de ficar sozinho, e ele faz de tudo para você não abandoná-lo. O psicopata, ele não está nem aí, é tanto que ele abandona, né? Ele não precisa de ninguém, ele usa as pessoas, né? O manipulador perverso, ele precisa desesperadamente das pessoas, ele não é capaz de ficar sozinho, né? Então, assim, ele manipula as pessoas para ter pessoas ao lado dele, né? Mas não é para poder levar vantagem em cima dessas pessoas. O psicopata, normalmente, ele causa um prejuízo financeiro, ele rouba alguma coisa dessa pessoa, né? O manipulador perverso, não. Às vezes ele tem até prejuízo, né? Ele nem sabe muito bem gerenciar essa questão financeira. O que ele tem é medo de ser abandonado, né? Esse é o que mata, igual a gente vê essas mulheres que apanham barbaridade, né? Essa agressão dessa maneira normalmente é feito pelo manipulador perverso. O psicopata é de uma outra ordem, né? Assim, o tipo de dano que ele causa é um dano assim que não tem uma violência emocional, é uma violência assim fria, né?
dentro do manipulador perverso, normalmente ele está com tanto medo de perder aquela pessoa, de ser traído, que for que ele agride ali no medo, né? Assim, inconscientemente é uma defesa. Uhum. E chegou até uma pergunta aqui o pessoal mandou, perguntando sobre como identificar, né? Eu anotei aqui são red flags, que chamam, né? Que é as bandeiras vermelhas para você identificar quando você está se relacionando com um narcisista perverso. E a primeira delas é mentira patológica e desculpas. Então, ele nunca está errado, né? Ele sempre está certo. E aí ele mente o tempo inteiro. E aí, mesmo que você confronte, por isso que você chega num momento que você não quer mais confrontar, porque mesmo que você confronte, ele arruma alguma forma de contornar a situação e colocar você como a errada. Então, é um jogo muito, muito inteligente, assim. Você se pega explicando elementos básicos de respeito humano para um adulto crescido. Isso é o mais importante. É impressionante. Você começa a explicar coisas básicas mesmo, assim, como é que é respeitar o próximo, né? Assim, são coisas que você não imagina explicar para um adulto, né? O próximo item te acusa de sentir emoções que eles provocam intencionalmente. Então ele vai te provocar uma emoção e depois vai reclamar com você que você está sentindo aquilo. É uma confusão. E por você isso que é começa a se perverso. tornar um detetive. Você começa a se tornar um detetive. Você começa a investigar, porque da primeira vez você não acredita, da segunda você não acredita, aí você vai pegando situações, vai pegando. Então, você começa a se tornar um detetive, investigar mesmo o que está acontecendo para você ter uma noção da verdade, né? Você é a única pessoa que consegue ver quem ele realmente é, que é aquele ponto, né? Que a família não consegue ver, os amigos próximos não conseguem ver, porque é uma pessoa tão maravilhosa que ninguém consegue ver. E essa pessoa se torna a sua vida, né? Esse é o último bandeira vermelha. A pessoa se torna a sua vida. Você começa a dedicar o seu tempo a ela, você começa a sair só com a turma dela, você começa a viver uma vida em função dela. E ela faz você se afastar de todo mundo, né? De suas amizades, do seu ciclo e tal. E o mais importante que tem que ficar para as pessoas é que não tem cura. Não adianta ela ficar no relacionamento dessa, porque aí, às vezes, ela fica assim, eu vou ficar aqui, eu vou tentar só mais essa vez, eu vou tentar de novo, eu vou levar ela para terapia. É importante constatar, deixar claro, assim, que quando você leva uma pessoa dessa para terapia, ela vai aprender as técnicas do terapeuta e usar com você. Isso. Né? Isso. Ela não pode nem fazer terapia, assim. Então, assim, não pode. você internalizar que não existe cura, você internalizar que não existe cura é fundamental para que você saia desse relacionamento o mais rápido possível, né? Porque depois que você saiu, aí tem aquele dia 1 que é difícil, tem o dia 2 que é difícil, a primeira semana é difícil, você ainda lembra, você ainda tem coisa em casa que era da pessoa e tal. Passa um mês, vai ficando mais fácil, passa 2 meses, vai ficando mais fácil. Aí chega lá no 4º mês, a pessoa tem uma recaída. E aí volta a ter contato, vai lá, fica de novo e tal. Nossa, isso é o caos, porque sair de novo, você vai ter que atravessar um deserto muito maior que foi da primeira vez, né? Aí você vai ter que passar pelo primeiro dia de novo, aquele sofrimento todo, lembrando e tal. Então, assim, realmente adotar o princípio de que agora que eu consegui sair desse relacionamento doentio, eu não volto mais para isso, não existe possibilidade de voltar, porque a minha cura não está ali. A minha cura está fora dali. E eu preciso me curar primeiro para atrair um relacionamento saudável. Preciso me curar, preciso conectar com o meu adulto, curar a minha criança e ir para o lugar do meu adulto. Porque eu só vou conseguir um relacionamento saudável se eu estiver no lugar do meu adulto. Porque o que me faz conectar com o psicopata é o meu lado criança querendo uma mágica, né? O que ele me oferece é um prato cheio de guloseimas, né? E eu fico naquela ideia, por que eu volto? Porque eu fico naquela memória de prazer, e aí eu falo assim, mas será? Vou tentar mais uma vez.
né? Quando eu estou tentando consertar esse relacionamento, porque eu estou presa lá, olha, na primeira isca que eu mordi. Você pode, assim, quando você está trabalhando com uma pessoa dessa, você vai pegar lá no início do relacionamento, ela está presa lá. Porque naquela fase que ele está seduzindo, que eles são inteligentíssimos, né? Assim, todo psicopata é muito inteligente, ele te fisgou naquilo que é o mais importante para você. E aquela memória fica, e você fica anos para poder se libertar daquilo ali que está lá dentro idealizado, e aquela saudade daquele momento maravilhoso que vai de novo lá na sua questão da infância, né? Então, eu só consigo, quando eu vou para o meu adulto, eu recebo do meu pai e da minha mãe o que eles têm de melhor, o que eles me deram, aceito que teve limitações enormes na minha infância, mas que eles não fizeram mais, não é porque eles não quiseram, eles não tinham para me dar. Eu tomo dos meus pais, agradeço e assumo que agora é comigo, né? Em última instância, é quando eu paro de esperar que papai e mamãe me dê mais. Enquanto eu ainda estou querendo que papai e mamãe me dê mais, eu não estou responsável, eu não estou no meu adulto, não sou eu que estou cuidando de mim, eu estou querendo que outro cuide. Né? Se eu estou esperando que papai e mamãe me admire, me idolatre, né? Assim, eu posso me admirar, eu posso cada dia estar melhor do que eu era antes, eu posso ter uma alegria de ver o meu crescimento, eu posso bater palma para mim, não só posso como devo, mas se eu estiver esperando que outro lá fora, em vez de olhar para a vida dele, vai estar olhando para mim aplaudir, né? Significa que eu estou querendo que papai e mamãe me dê mais do que eles me deram. Então, a cura, gente, é no profundo trabalhar a nossa relação com o pai e com a mãe. Lembrando que no meu canal do YouTube tem lá a jornada, né, gestando a criança no nosso útero de amor. Isso é um trabalho assim inicial com essa criança, para eu me responsabilizar por essa parte, fazer a minha autonomia e ser aí o antídoto definitivo para eu não cair nesses golpes. Porque eu não vou precisar do outro, não é por uma independência, não, é numa autonomia que eu me autossustento emocionalmente, eu me autossustento financeiramente, e aí eu estou plena para compartilhar minha vida com outras pessoas. Nós somos seres interdependentes, nós temos necessidade, né? Até para liberar oxitocina, a gente precisa estar em relacionamentos, não só amorosos, mas de amizade, né? Então, isso é um estado natural de autonomia e interdependência, mas de independência e dependência, eu estou na minha criança, tá? Então, eu tenho que buscar essa cura profunda, porque senão eu posso seguir esses passos aí o meu tratamento vai ser igual a para o alcoolismo. Eu não estou desqualificando esse tipo né? Os americanos, eles trabalham muito nesse campo do comportamental, como é o AA, é ótimo, né? É essencial, é muito bem-vindo, mas não faz cura profunda. Eu vou estar trabalhando no meu comportamento, aí eu vou precisar de sempre, eu fico dependente de um grupo de apoio, de pessoas que vão estar me dizendo, olha aqui, cuidado que senão você cai, cuidado senão você cai. Eu não mudo a minha frequência, né? Eu não estou inteiro, então eu vou sempre precisar de uma bengala, né? No AA, eu troco de bengala, do alcoolismo para o próprio AA, né? Então, como todas as compulsões. Então, a nossa cura é quando eu faço esse processo terapêutico profundo, eu faço essa jornada de cura interior da minha criança, né, da questão dos meus ancestrais, das minhas vidas passadas, para eu desenvolver autonomia, para eu poder
poder fazer até o gesto que eu vou fazer aqui, olha, assentar no meu lugar de adulto e virar, né, o protagonista da minha vida, com tudo que eu recebi dos meus pais, das minhas vidas passadas, estão aqui, olha, uma bagagem enorme para eu fazer a síntese, tá aqui inteira, e poder fazer o meu trabalho. Este é o resumo, e esse é o testemunho que eu dou para as pessoas. Se eu fosse contar aqui as histórias que eu já vivi de abuso, né, de cair em golpe, já caí em golpe de rua, né, assim, serviu para eu ver, assim, olha, que parte minha está fragilizada, né? Aí eu fui lá em coisas da infância, em questões da infância, e fui fazendo esses resgates, né? Então, isso é muito mais comum do que a gente imagina, né? Então, é saber que esse nível de psicopatia tão grande aí, olha, é muito comum um de nós, uma hora, conectar. Porque nós somos doentes, nós somos carentes, né? Nós temos uma cultura que a gente tem um pensamento mágico ainda, né? A gente quer encontrar soluções mágicas, né? E elas não vão existir. E é um paradoxo, quando eu desisto disso, a mágica acontece aqui dentro. E aí eu estou pronto para começar a fazer essa jornada, né? E conseguir, quando eu chego nesse momento, Leandro, ter, e todo mundo que está aqui com a gente, né? Olhar para o psicopata com misericórdia, né? Eu preciso ter uma atenção para não ser refém deles, mas eles são doentes, né? E infelizmente é uma doença. Deve ser um destino muito difícil. Muito difícil, né? Uma das questões que os estudos mostram que eles morrem de inveja, porque eles não têm sentimento. Então, quando eles veem a gente chorando, tendo emoção, eles olham e assim, tipo assim, como assim? Eles não conseguem ter, é fechado, né? E até a compulsão dele, né? Oi? No Mentes Perigosas, a autora mostra que quando eles vão envelhecendo, eles vão sofrendo cada vez mais, né? Porque perde a capacidade de sedução, já não estão jovens mais e tal. Então, assim, o processo de envelhecimento das pessoas que têm esse distúrbio, né? É muito difícil, é muito doloroso. Sim, inclusive é um índice de suicídio alto. É um suicídio assim frio, assim, se é isso que eu tenho para viver, eu prefiro não viver. Da mesma maneira que eles matam, eles se matam também, porque é igual um escorpião que suicida, né? Assim, a analogia com o escorpião, ela é perfeita, né? Assim, tem aquela história do sapo que dá uma carona para o escorpião e o escorpião o mata, né? E ele pergunta, pica ele com veneno e o sapo pergunta, escorpião, mas como assim? Eu te ajudei a saltar o rio e você me pica, me envenena? Aí o escorpião diz para ele assim, olha, não é contra você, é minha natureza. Da mesma maneira, se um escorpião se vê encurralado, né? Eu lembro quando eu era criança, assim, os meninos gostavam quando achavam um escorpião, no interior tinha muito escorpião, punha fogo, assim, fazia um círculo de álcool e punha fogo, ele suicidava. Entendeu? Então, o psicopata faz a mesma coisa. Porque se ele tiver que estar numa situação onde ele não vê saída, né? Tem casos, por exemplo, de um que ficou cego e ele suicidou, porque assim, tipo assim, que vida é essa que eu vou ter? Eu prefiro não existir. Suicida friamente, da mesma maneira que mata friamente, né? É um destino muito pesado, para a gente olhar um destino muito triste, porque não tem cura, é a natureza deles, igual o escorpião. Se você ajudar ele a soltar o rio, não adianta achar que
que ele agora vai ter consideração com você por tudo que você fez com ele, que ele não tem. E é aí a hora que a gente mais sofre na mão de um psicopata, porque você, no equilíbrio do dar e receber, que faz parte do nosso nível, que eu vou chamar de sanidade, comparando com o psicopata, né, eu vou fazendo e eu acho que isso, no equilíbrio do dar e receber, o outro vai ficar grato e ele vai me retribuir, ele vai ter consideração comigo. Esquece, o psicopata não tem isso para dar. Não é contra mim. Entendeu? Né? Então, olha que bacana, quando eu entendo tudo isso, estou aqui no meu adulto e eu não estou mais esperando que o outro faça isso por mim, porque eu faço isso por mim. Eu me cuido, né? Eu trato do meu desenvolvimento, da minha autonomia, da minha sustentação emocional, financeira. Eu posso ter o prazer de compartilhar a minha vida emocional com o outro, mas não é porque eu preciso do outro, é porque é um prazer. Eu posso ter o prazer de compartilhar a minha vida econômica com o outro, porque vai ser um prazer compartilhar, viver coisas com uma pessoa, mas não porque eu preciso que ela me banque para mim esses prazeres, né? Uhum. Sim. Solange, a gente já está chegando a 1 hora de live. Você tem alguma mensagem final que você queira deixar? Eu acho que a mensagem final, eu já falei tudo isso que eu falei, né? Eu acho que para mim isso já é suficiente, tá? Obrigado a todo mundo que... Eu queria falar que, para quem se identificou que esteja passando por uma situação dessas, ou que conheça alguém que esteja passando e tal, tem alguns grupos, né? Tem um blog que chama Superando o Abuso, e esse blog ele relata experiências de pessoas que tiveram envolvimento com narcisistas e tal, narcisistas perversos, sociopatas, psicopatas. Então é bom você ler e ver que só muda o personagem, né? As histórias são as mesmas. Você vai se identificar com várias situações que aconteceram com outras pessoas e que são muito similares às suas. E também no Facebook tem um grupo da Cláudia Ricken, que é uma psicoterapeuta e ela é especialista em narcisismo, sociopata e psicopata, e ela explica muito bem sobre isso. Ela tem um canal no YouTube também. Então, para quem precisar de informação mais profunda, assim, mais específica e técnica, a Cláudia é muito boa para isso também. Só deixar essa fonte de conhecimento para quem queira se aprofundar mais um pouco. Isso, perfeito, Leandro. Eu acho muito bacana, né? Porque esse aí é um primeiro passo, né, para as pessoas buscarem ajuda e ver que elas não estão sozinhas, que não foi só com elas, né? Para elas fazerem esse primeiro movimento. Eu estou vendo que tem uma pergunta aí, se alguém está perguntando se o Conselho de Medicina e Psicologia barram o exercício profissional dos psicopatas. Barram quando eles são já denunciados, né? Por exemplo, tem médicos que a gente vê aí com questões de abuso sexual, tem terapeutas também, né? Eles barram nesse sentido. Infelizmente, quando eu fiz vestibular para psicologia em 79, ainda existia... Antes da gente fazer o vestibular, a gente passava por um teste psicológico que você só podia fazer o vestibular para psicologia se você passasse, né, nesse teste psicológico. Isso foi extinguido, segundo eu fiquei sabendo, foi pelo custo, então não teve mais, a gente pagava uma taxa, mas ela não cobria o custo de fazer essa avaliação, né? Mas se a gente for se olhar, essa avaliação tinha que ser feita não só no curso de psicologia e medicina, como alguém está falando, em todos os cursos, engenharia, advogado, a gente acha psicopata em todas as profissões, e muito, porque eles são muito inteligentes. Né, para eles passarem no vestibular, passar numa OAB, eles são muito inteligentes.
né? Então, eles estão, sim, em todas as partes, né? Eu já tive contato com uma médica que dava a orientação de pós-doc, e ela teve um aluno psicopata. Você precisa de ver o estrago que ele fez lá no trabalho dela, assim, o tanto que ela teve que se trabalhar, porque ela ali ingenuamente, como um aluno que foi selecionado para o pós-doc, ela estava baixou a guarda e foi uma pessoa que até uma pessoa que já tinha chegado nesse nível foi danificada ali pelo comportamento dele. Então, a gente vai achar esses profissionais em todas as áreas, e ele só vai ser barrado depois que ele já fez muito estrago, quando ele é fruto de denúncias. Muitos não são denunciados porque as vítimas, né, elas se sentem tão envergonhadas pelo que aconteceu com elas, que a maioria não denuncia. Então, para um chegar a ser denunciado, é porque um teve a coragem de começar a fazer a denúncia, e outros viram e vão atrás, né? Mas, assim, infelizmente, né, tem muitos que atuam. Esses que viram mídia aí, que a gente vê, talvez dentro desse campo da psicopatia, eles vão estar quase lá no ponto daquele serial killer, que é um outro tipo, né, de matar emocionalmente essas pessoas. Mas tem uns que são menores, né, que passa às vezes despercebido. Eu mesmo, quando eu estava com jovem, 17 para 18 anos, eu gastei anos para perceber, né, assim, a minha mãe pediu para minha tia, olha, leva ela no ginecologista. Acho que ela pensou assim, já está namorando, tem que, depois vai transar. Naquela época ainda era muito, né, assim, cheio de tabus, não conversavam. O médico que eu fui, que a minha tia escolheu lá, e, né, não sei que critérios de seleção que ela teve, depois de muitos anos, que a minha ficha caiu, que até o exame ginecológico que ele fez em mim foi uma coisa muito abusiva, e assim, as perguntas, os toques que ele me deu foi um abuso. Mas assim, na época eu não tive essa maldade. Eu achei que ele estava ali fazendo testes mesmo, que era normal de se fazer numa consulta ginecológica, entendeu? Nossa, eu lembro que depois de muito tempo, quando eu vi, eu contei para minha tia, mas ela ficou muito brava, que esse médico era médico dela há mais tempo, né? Mas assim, na época eu não vi, eu não percebi, né? O que eu estou dizendo, a gente tem as nossas cegueiras, que tem a ver com as nossas carências, os nossos desamparos na infância, né? Que se os nossos pais têm essa cegueira, esse desamparo, né, eles também não são capazes de nos proteger, né? Olha só, isso que eu estou falando, não tem nada a ver com o psicopata, né? Quando eu sou vítima de um psicopata, quando os meus pais não me protegem, né? Assim, eu não reconheço em mim, nos meus pais, assim, traços de psicopatia, mas sim dessa cegueira, né, dessa ingenuidade causada pela minha criança que ainda não estava assentado no adulto, que me faz ficar vulnerável. Então, um dos grandes presentes que eu recebo com todo esse trabalho, e a cada vez que eu estou aqui fazendo um trabalho, eu estou crescendo mais. Hoje de manhã eu estava fazendo um curso, né, assim, e cada vez eu cresço mais, assim, isso é a minha alegria, né? E eu dou o testemunho tanto que a gente pode se curar e a cada dia subir um degrau e cada vez estar mais na minha plenitude humana, na minha autonomia, e aí ser um instrumento para as outras pessoas poderem também estar e conseguir afastar os escorpiões, sabendo que eles existem. Da mesma maneira que a gente não consegue acabar com os escorpiões do mundo, nós não vamos conseguir acabar com os psicopatas.
mas nós podemos buscar estratégias para eles não penetrarem na nossa casa, né? Na nossa casa fora e na nossa casa dentro, né? Acho que é isso. Gratidão, Leandro. Gratidão a todos vocês que nos ajudaram a chegar a esse final. Gratidão para todo mundo que esteve aqui com a gente nessa construção. E a gente se vê daqui 15 dias, né, Solange? Isso aí. Até lá, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.